mal acreditava que eu pudesse ser tão infantil. Eu estava com 40 anos e tinha esbravejado e gritado até deixar todos, minha mulher, meus enteados e meu filho, apavorados. Então entrei no meu carro e os deixei. Ali estava eu, sozinho em um motel, no meio das nossas férias na Ilha do Padre. Eu me sentia muito só e muito envergonhado. Quando procurei me lembrar dos acontecimentos que provocaram aquela explosão, não encontrei nada. Eu estava confuso. Era como acordar de um pesadelo. Mais do que qualquer coisa, queria que a minha vida familiar fosse repleta de calor humano, de amor e de intimidade. Mas esse era o terceiro ano que eu explodia durante nossas férias. Eu já havia os abandonado emocionalmente outras vezes, mas nunca fisicamente. Era como se eu estivesse em um estado de alteração consciente. Meu Deus, eu me odiava. O que está acontecendo comigo? O incidente na Ilha do Padre ocorreu em 1976, um ano depois da morte do meu pai. Desde então, descobri as causas dos meus ciclos de raiva e afastamento. A primeira pista importante me ocorreu na estrada, sentado, sozinho e envergonhado, naquele horrível quarto de motel. Comecei a lembrar vividamente cenas da minha infância. Lembrei de uma véspera de Natal, quando eu tinha 11 anos, e me vi deitado no quarto escuro, com a cabeça sob as cobertas, recusando falar com o meu pai. Ele tinha chegado tarde em casa, levemente embriagado. Eu queria puni-lo por estragar o nosso Natal. Não podia expressar verbalmente minha revolta porque haviam me ensinado que era um dos pecados mortais, especialmente quando dirigida aos pais. Durante anos, minha raiva inflamou-se no bolor da minha alma, como um cão faminto no porão, desesperado de fome, transformou-se em raiva feroz. A maior parte do tempo eu aguardei cuidadosamente. Eu era um cara legal, era o melhor pai que existia até não poder mais suportar. Então, me transformei em Ivan, o terrível. O que eu vinha compreender foi que aquele comportamento nas férias eram regressões espontâneas no tempo. Quando estava esbravejando e punindo a minha família, afastando-me dela, eu estava regredindo a minha infância, quando engolia a raiva e a expressava da única maneira que uma criança podia expressar, afastando-me de todos. Agora, adulto, quando passa a crise do afastamento emocional ou físico, sinto-me exatamente como aquele garoto solitário e envergonhado que eu tinha sido. O que compreendo agora é que quando o desenvolvimento de uma criança é interrompido, quando sentimentos são reprimidos, especialmente sentimentos de raiva e de mágoa, a pessoa torna-se um adulto com uma criança zangada e magoada dentro dele. Essa criança contamina espontaneamente o comportamento do adulto. A princípio, pode parecer absurdo que uma criança possa continuar a viver no corpo de um adulto, mas é exatamente o que eu estou sugerindo. Acredito que essa criança interior negligenciada e ferida no passado é a maior fonte da infelicidade humana. Até o momento em que a recuperarmos, ela continuará a agir mal, contaminando a nossa vida de adultos. Na fantasia e no mito, a volta ao lar é sempre dramática. As bandas tocam, o novilho gordo é abatido, um banquete é preparado e todos se alegram com a volta do filho prodígio. Na verdade, o exílio geralmente termina gradualmente, sem nenhum evento externo dramático para marcar o fato. A névoa do ar evapora e o mundo entra em foco. A procura dá lugar ao achado, a ansiedade à satisfação. Nada é mudado e tudo é mudado. Recuperar a criança interior é uma experiência do tipo Zen. As crianças são mestres por natureza. Seu mundo é novo em folha em cada momento da existência. Para a criança não ferida, a maravilha é natural. A vida é um mistério a ser vivido. A volta ao lar é a restauração do que é natural. Não é uma recuperação grandiosa ou dramática, é simplesmente a vida como ela deve ser. A recuperação da criança interior envolve a regressão através dos estágios de desenvolvimento e a procura de tudo que não foi terminado. Imagine que está para encontrar uma criança maravilhosa que acaba de nascer. Você pode estar presente como um adulto sensato e amoroso para ajudar a criança a vir ao mundo.
Pode estar presente ao seu nascimento, no tempo em que ela começou a engatinhar e a andar, quando aprendeu a falar. Sua criança vai precisar do seu apoio enquanto ela lamenta suas perdas. Ron Curtis sugere que você pode ser um estranho mágico para a criança. Mágico porque você não estava realmente presente na primeira vez que ela passou por esses estágios. Você pode ser o que você quiser, desde que esteja presente de forma amorosa e não humilhante. Cada um desses estágios demanda tipos muito específicos de cuidado. À medida que você compreende quais eram as suas exigências em cada estágio, pode aprender a dispensar os cuidados adequados. O primeiro passo, muito importante, consiste em ajudar a criança a lamentar a negligência em atender às suas necessidades de dependência. A maior parte das contaminações é resultado das exigências não atendidas e não resolvidas, porque jamais foram lamentadas. As emoções que deviam ter sido expressas e que jamais foram. Atender a essas necessidades no tempo certo e na sequência correta é o caminho natural do desenvolvimento. Privado disso, você se torna um adulto com uma criança ferida no seu íntimo, clamando pelo atendimento das suas demandas e necessidades naturais. E a criança pede chorando que elas sejam atendidas como as necessidades de uma criança, o único meio que ela conhece. Isso significa deixar que a sua vida seja dirigida por uma criança imatura e emocionalmente faminta. Para compreender o impacto desse processo, examine sua rotina diária e procure visualizar o que seria sua vida controlada por uma criança de 3 anos. Esse cenário pode ajudá-lo a ver o quanto a criança ferida que vive em você pode complicar a sua vida. Cada estágio do desenvolvimento é resultado de uma crise interpessoal, principalmente com os pais, mas também com as crianças da mesma idade e com professores. A crise não é um evento catastrófico, mas um tempo de intensificação da vulnerabilidade e do aumento do potencial. A solução de cada estágio provoca uma nova crise. O resultado da crise é uma força interior chamada de força do ego. São 4 as forças básicas do ego como componentes necessários a uma infância saudável: esperança, força de vontade, propósito e competência. Segundo a terapeuta Pam Levine, quando essas 4 forças do ego estão presentes, temos à nossa disposição 4 poderes básicos: o poder do ser, o poder do fazer, o poder da identidade e o poder de possuir as habilidades básicas para a sobrevivência. Os mesmos poderes e forças do ego que precisamos para desenvolver na infância devem ser reforçados nos estágios seguintes do desenvolvimento. A mesma qualidade e o tipo de necessidades se repetirão no decorrer de toda a nossa vida. Pam Levine sugere que as necessidades básicas da infância são recicladas mais ou menos de 13 em 13 anos. Aos 13 anos, a puberdade desperta a centelha da vida para um novo caminho. Abre-se uma nova estrutura mental à medida que ocorrem as mudanças biológicas da maturidade sexual. Começamos o processo de formação da nossa identidade e de sair de casa. Precisamos testar e desafiar a opinião dos nossos pais a nosso respeito. Na puberdade, iniciamos o processo de resolver quem nós pensamos que somos. Para sermos nós mesmos, precisamos deixar gradativamente nossos pais e precisamos de todas as forças desenvolvidas no nosso ego para fazer isso. Além disso, devemos ter autonomia para confiar em nós mesmos quando nos aventuramos no mundo e deixamos a casa dos nossos pais. Nosso sucesso depende do modo como atravessamos o primeiro estágio da contradependência, nos anos em que estávamos aprendendo a andar, e de como estabelecemos uma identidade inicial no estágio pré-escolar, que exige independência. Se cumprirmos essas tarefas do desenvolvimento, teremos poder para iniciar com facilidade essa transição, usando nossas habilidades aprendidas na escola para fazer amigos e para sermos esforçados. Essas forças do ego do período escolar nos ajudarão a criar a identidade adulta, que se apoia nos pilares do amor interpessoal e do trabalho útil. Mais ou menos aos 26 anos, muitos de nós escolhem se casar e formar uma família. Para amar de forma saudável e verdadeiramente íntima, precisamos confiar em nós mesmos, sermos autônomos, ter iniciativa e cooperar com os outros. Cada estágio da infância reflete em nossa busca pela intimidade. Começamos com uma dependência ilimitada, o estágio do amor. Passamos para a contradependência, o estado da luta pelo poder quando tentamos resolver as nossas diferenças.
Evoluímos para a independência, o estágio da autorrealização, e finalmente para a interdependência, o estágio de cooperação e companheirismo. Esses estágios espelham os estágios da infância e como atravessamos cada um deles influencia muito no sucesso ou no fracasso dos nossos relacionamentos. Aos 39 anos, começamos um novo ciclo da vida e entramos na meia-idade, um estágio marcante e dramático. A expressão loucuras da meia-idade foi criada para descrever a dificuldade dessa transição na vida. Se temos uma criança interior ferida, esse estágio pode ser ainda mais difícil e até desastroso. Na meia-idade, a curva da linha da vida começa a se achatar lentamente. O idealismo da juventude é temperado pelas decepções, traições, talvez pela perda de alguém muito querido. Como W.H. Auden disse, nesse intervalo há contas a serem pagas, máquinas para serem consertadas, verbos irregulares para serem aprendidos, o tempo de ser para ser redimido da insignificância. A própria vida parece um verbo irregular. Passamos da ilusão da certeza para a certeza da ilusão. Dentro dessa desilusão, temos de usar nossa força de vontade para tomar novas decisões sobre cada aspecto da nossa vida. O trabalho, os relacionamentos, a espiritualidade. Devemos crescer e nos apoiar nos nossos próprios pés. Todo o senso de autonomia e de iniciativa que tivermos será desafiado para criar um novo senso de propósito, e teremos de desenvolver novas habilidades para realizar o propósito encontrado. O ciclo seguinte, de mais idade, é o tempo de aprofundar nossa esperança e fortalecer nossos novos compromissos. Geralmente é um tempo de paz, bem como um tempo de produtividade. Com sorte, teremos a nossa criança maravilha conosco, porque vamos precisar da sua espontaneidade e da sua resistência. O começo da velhice demanda uma negociação, que leva à aceitação da idade e do afastamento das atividades. Na velhice, precisamos entrar em uma segunda infância. Precisamos de uma esperança infantil que existe algo mais, uma fé em alguma coisa maior que nós mesmos, o que nos ajudará a ver um quadro mais amplo. Precisamos de todas as forças do ego adquiridas para ver o todo. Quando conseguimos essa visão, temos a sabedoria. Cada estágio é construído sobre o anterior, e a base de todos é a infância. Um pequeno erro no início e será um grande erro no fim. Não podemos interferir no começo da nossa vida, quando dependemos completamente de outras pessoas para sobreviver. Nossas necessidades eram necessidades de dependência, isto é, só podiam ser atendidas por quem tomava conta de nós. No entanto, esses estágios podem ser reciclados de outras maneiras. Servir de pai à criança que vive em você vai trazer de volta os problemas não resolvidos e as necessidades não atendidas na infância. Geralmente, o resultado é uma paternidade tóxica. Por isso, é tão difícil aos adultos vindos de famílias disfuncionais serem pais consistentemente eficientes. Percebe-se também que o conflito entre pais e filhos atinge o auge na adolescência, um tempo difícil no ciclo da vida. A essa dificuldade acrescenta-se o fato de que, durante a adolescência, os pais estão geralmente na loucura da meia-idade. Não é um quadro muito bonito. Além disso, os estágios do desenvolvimento da infância podem reaparecer sempre que enfrentamos sofrimentos ou traumas na vida adulta. A morte de um dos pais, de um amigo ou de uma pessoa querida geralmente nos faz recuar para as carências do nosso ser. Em face da morte, nós somos um bebê chorando na noite e sem outra linguagem para expressar que não seja o choro. Qualquer situação nova pode trazer de volta as carências da infância. Um novo emprego, uma nova casa, um casamento, um filho, ainda que você não perceba. A forma como enfrentamos esses começos dependerá de como manejamos as primeiras situações novas na nossa vida. Resumindo, os primeiros estágios da infância são os alicerces da vida adulta, e para mudar esses padrões prejudiciais, precisamos recuperar a nossa infância. Recuperar a infância é um processo doloroso, porque temos de lamentar nossos ferimentos. A boa notícia é que podemos fazer isso. O trabalho de lamentar a perda é o sofrimento real, que tentamos evitar por meio das nossas neuroses. Jung disse muito bem:
todas as neuroses são substitutos para o sofrimento real. Esse movimento exige que experimentemos novamente o que não podemos experimentar quando perdemos os nossos pais, nossa infância e, acima de tudo, a nossa noção do eu sou. O ferimento espiritual pode ser curado, mas isso tem que ser feito lamentando a perda, o que com certeza será doloroso. Mas eu garanto que você vai descobrir uma pessoinha adorável dentro de você. Vai ouvir a raiva e a tristeza dessa criança e vai aprender a comemorar a vida com ela, com mais alegria, mais criatividade e mais humor. Quando você permite que a sua criança se torne parte integrante da sua vida, dialogando com ela, ouvindo o que diz, determinando-lhe fronteiras, dizendo que você nunca a abandonará, uma nova força e uma nova criatividade começam a aparecer. Você vai se ligar a essa nova visão da sua criança, enriquecida por anos de experiência de adulto, uma conexão muito mais profunda. A criança que aparece agora é a sua criança maravilha. À medida que seu trabalho de proteção continua, sua criança maravilha vai desabrochar naturalmente e começar a se expandir e se autorrealizar. O estado natural dessa criança é a criatividade, e entrar em contato com a sua criatividade é mais do que uma volta ao lar, é a descoberta da sua essência, do seu eu único e mais profundo. Descobrir e recuperar a criança interior ferida é um processo que, além de desenvolver seu poder pessoal, a defesa da sua criança a levará à recuperação do seu poder espiritual. Esta é sua verdadeira volta ao lar. Aquilo que estava escondido agora pode ser revelado. Os impulsos e os sinais do seu eu mais profundo podem ser ouvidos e agora respondidos. Lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha 12 anos e estava esperando o ônibus quando tive uma poderosa experiência do eu sou. De certo modo, senti que eu era eu e que não existia ninguém igual a mim. Lembro-me de que fiquei assustado quando reconheci esse isolamento. Eu pensei nos meus olhos como janelas através das quais só eu podia olhar para fora. Compreendi que ninguém mais podia ver o mundo como eu o via. Compreendi também que ninguém jamais estaria realmente dentro de mim, que eu era separado do resto do mundo. Eu era eu, e ninguém podia mudar isso. Não importa o que me fizessem ou o que tentassem me obrigar a fazer, eu era único. Naquele momento, no ponto de ônibus, tive a intuição do meu próprio ser. Essa intuição, nascida do sentimento de maravilha, eu perdi muitas vezes durante os anos seguintes, mas ela me conduziu ao estudo e ao ensino da filosofia e me conduziu na jornada pessoal a caminho da unificação do meu ser. Até hoje a filosofia me fascina. Com admiração e respeito, estudo a noção do ser, aquilo que Jacques Maritain descreve como a arremetida vitoriosa com a qual triunfamos sobre o nada. A criança maravilha lê ainda com respeitosa admiração a pergunta de Spinoza: por que existe alguma coisa e não o nada? Essa pergunta, milhões de séculos atrás, motivou Tales de Mileto, o pai da filosofia antiga. Mais tarde, Aristóteles escreveu: devido à sua capacidade de se maravilhar, é que o homem começa agora e começou antes a filosofar. A primeira experiência do meu próprio ser foi obra da minha criança maravilha, e 43 anos mais tarde, essa criança ainda está falando por mim. No âmago da minha percepção, nada mudou. Embora durante muitos anos minha criança ferida tenha me impedido de sentir e perceber a essência sagrada do momento presente, aos poucos eu estou voltando àquela sensação primitiva de admiração respeitosa e de maravilha. Sinto novamente aquele arrepio na espinha quando toco realmente o ser de um oceano, ou de um pôr do sol, ou de uma noite estrelada. Você pode expandir continuamente sua percepção e ampliar seus horizontes, mas o âmago do seu eu autêntico não muda nunca. São Francisco de Assis escreveu: quem estamos procurando é quem está olhando. A psicologia transpessoal chama isso de o eu testemunha, o eu que olha para mim. Na sua criança maravilha você vai encontrar seus sentimentos, suas necessidades e seus desejos autênticos.
Para a maioria dos adultos, essa criança foi perdida há muitos anos. Quando você defende sua criança interior ferida, ela passa a confiar em você e na sua proteção construtiva. Ela sabe que você não a abandonará. Essa sensação profunda de segurança e de confiança básica permite o surgimento da criança maravilha. A partir de então, ser você mesmo não exige nenhum trabalho nem esforço. Não precisa fazer nada. Minha criança aprisionada pela vergonha transformou-se em um realizador humano para ter significado e importância aos olhos dos outros. Depois de 40 anos nos papéis de estrela, superrealizador e zelador, tive de aprender que não podia curar o meu ser fazendo coisas. O importante é ainda ser quem eu sou. Sua criança maravilha é seu eu essencial. Neste ponto, quero deixar bem claro que não acredito na criança maravilha como o único modelo de vida autêntica. Acredito que isso seria destrutivo para a dignidade da existência do homem adulto e amadurecido. Ser apenas uma criança maravilha é viver no exílio, no presente. Eu sei o quanto isso é horrível. Meu avô perdeu completamente a memória nos últimos anos da sua vida, e quando eu o visitava, ele sempre me fazia as mesmas perguntas. Meu avô era um belo homem que criou uma vida com trabalho duro, fidelidade e amor. Vê-lo assim, sem passado e sem futuro, era extremamente doloroso. Precisamos viver no agora, mas não para o agora. Devemos preencher o minuto impiedoso com 60 segundos de vida. Mas a nova visão da criança maravilha precisa da visão e da experiência do adulto que você é agora. Na verdade, sua criança maravilha só estará presente se tiver o apoio e a proteção do seu eu adulto. Uma criança, por mais maravilhosa que ela seja, não é um modelo para a vida adulta autêntica, como o adulto não é um modelo adequado para o que uma criança deveria ser. A existência saudável integra o passado, o presente e o futuro. A reformulação da minha vida ajudou-me a ver o quanto a minha infância me preparou para o que eu estou fazendo agora. O propósito que encontrei na meditação foi que estou aqui para ser eu mesmo, proclamar a minha liberdade humana e ajudar os outros a fazer o mesmo. Para realizar essa tarefa, preciso de todos os meus anos de conhecimento, de todo o meu trabalho de recuperação, de toda a minha experiência de terapeuta e de toda a sabedoria que adquiri com a minha dor e com meus erros. Posso ver agora que toda a minha vida é perfeita. Minha família é disfuncional, meu pai alcoólatra, a minha mãe codependente, a minha pobreza. Tudo foi perfeito. Era exatamente o que eu precisava viver para fazer o que eu estou fazendo agora. Sem minha infância, jamais teria feito uma série de televisão sobre famílias disfuncionais, não teria escrito livros sobre a vergonha e sobre as famílias dominadas pela vergonha, e certamente não estaria escrevendo sobre a volta ao lar, que nos inspira a recuperar e defender a nossa criança interior ferida. A criança maravilha nos incita à expansão contínua. Ela nos chama para mais e mais vida. Ela diz que a vida é crescer, que ser humano é superar. Afinal de contas, comprometer-se com a vida, com o crescimento e a vitória é estar disposto a aceitar o sofrimento, o risco e a dor. O filme ET foi adorado por milhões. Quando milhares de pessoas exibem tanta energia por alguma coisa, geralmente essa coisa despertou algum arquétipo padrão. Uma cena especial tocou nosso inconsciente coletivo. Quando o ET, abandonado, murmura: "Em casa, Elliot, em casa." Milhões de todas as idades, em todas as culturas, choraram. Nós choramos porque somos ainda crianças divinas no exílio. Por mais arduamente que trabalhemos para recuperar e defender nossa criança interior, há um nível de vazio e ausência em todos nós. Chamo isso de tristeza metafísica. Certamente é grande a alegria quando recuperamos e defendemos a nossa criança ferida. Para muitos de nós, encontrar nossa criança interior é como encontrar o nosso lar pela primeira vez. Mas, por mais seguros e mais ligados que estejamos, há uma jornada escura que todos nós temos que fazer. Ainda que essa jornada seja amedrontadora, existe dentro de nós um desejo por ela.
Por mais que realizemos nossos objetivos terrenos e nossos sonhos, mesmo quando chegamos exatamente onde desejávamos chegar, sempre experimentamos um leve desapontamento. É tanto assim que, mesmo depois de Dante, de Shakespeare e de Mozart, dizemos: isso é tudo. Acredito que essa sensação de desapontamento seja devido ao fato de possuirmos outro lar, ao qual nós todos pertencemos. Acredito que viemos das profundezas do ser, e o ser reclama nossa volta. Acredito que viemos de Deus e que pertencemos a Deus. Por melhores que sejam as coisas, ainda não estamos em casa. A criança ferida Augustinho disse muito bem: fizeste-nos para ti, Senhor, e os nossos corações andarão inquietos enquanto não descansarem em ti. Essa será a nossa verdadeira volta ao lar. Finalmente.